Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Ibovespa Futuro e dólar perto da estabilidade no início desta semana, que começa com o mercado financeiro acompanhando de perto a viagem de Lula à Argentina. Como já dizia a máxima, países não têm amigos, têm interesses. Essa máxima que nunca foi uma marca do governo petista nas relações internacionais. O encontro desta segunda começa com ruído provocado pela intenção de criar uma moeda comum entre os dois países que têm ainda uma forte relação comercial. Ninguém quer criar um euro latino, me disseram interlocutores de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que acompanha o presidente Lula na viagem. Como me explicaram, a proposta do Brasil começa pela criação de um mecanismo para financiar importadores argentinos com garantias reais, como contratos de vendas de commodities ou ativos que tenham liquidez e preço formados no mercado internacional. O Brasil perdeu para a China o posto de maior exportador para a Argentina há 2 anos. Além disso, os chineses fazem esse financiamento direto aos importadores. O Brasil, portanto, quer criar um mecanismo parecido com isso para tentar recuperar esse espaço. Temos reportagem especial no site da CNN Brasil, Tainá Falcão, que está na Argentina, Raquel Landim também, nossa analista aqui com a mesma apuração. O governo quer que bancos brasileiros façam essa operação, bancos públicos e privados e, claro, com garantia do Tesouro Nacional, usando recursos do Fundo Garantidor à Exportação que o Brasil já tem. Então, só reforçando, a contrapartida que deve ser exigida pelo Brasil são contratos ou recebíveis por venda de gás natural, por exemplo, que os argentinos façam. Eles são grandes exportadores de gás natural e de outras commodities também. Eu conversei mais cedo com a Adriana Dupita, economista sênior da Bloomberg Economics. Ela falou sobre essa tentativa do Brasil voltar a ocupar um espaço na pauta comercial com a Argentina, que aí tem uma questão de competitividade, que tanto o Brasil quanto a Argentina perderam nos últimos anos, mas ela falou também sobre a ideia de criar uma moeda única ou uma moeda comum em países que vivem instabilidade financeira, como é o caso da Argentina. Vamos ver. Eu, honestamente, economista que sou, não entendi muito bem o que seria essa moeda comum que anteciparia uma moeda única, né? Porque quem que emitiria essa moeda, para que ela serviria, quais seriam os critérios, haveria uma harmonização de política monetária e fiscal como existe quando você tem uma moeda única, ou seria uma coisa só de ter uma moeda intermediária que não seria o dólar para fazer as transações? E por que essa moeda não poderia ser o próprio peso e o próprio real nas trocas entre os países, né? E eu acho que isso leva a uma questão de fundo, que é o tema do mérito que você estava falando, que você só pode fazer uma movimentação nesse sentido quando você tem países que estão estabilizados. Eles têm que ter, no mínimo, estabilidade financeira suficiente para que as suas moedas sejam aceitas. Se essas moedas não são aceitas, uma moeda que seja uma combinação de duas moedas que não são internacionalmente aceitas também não vai ser. Tá aí, há dúvidas ainda quanto ao funcionamento e à regulação desse mecanismo de financiamento que o governo quer lançar para os importadores argentinos. Nesse caso, os exportadores brasileiros ganham alguma garantia, mas de qualquer forma a Argentina ganha mais. Voltando a falar da economia brasileira, o Banco Central publicou agora há pouco o boletim Focus dessa semana. Havia uma expectativa enorme para a sinalização das expectativas no relatório dessa semana. Vocês estão vendo aqui do lado, houve um aumento nada marginal na expectativa para o IPCA de 2023 e também de 2024, para o ano que vem se descolando ainda mais do centro da meta, que é de 3%. Portanto, não dá mais para negar que há um descolamento, há uma desancoragem das expectativas para a inflação entre os agentes econômicos. Em função dessa desancoragem, sobe também a expectativa para Selic em 2024 e em 2025. E aqui há uma visão de que o Banco Central vai precisar lidar com esta oposição colocada pelo presidente Lula à sua independência, ao próprio regime de metas para a inflação. Isso é um instrumento
instrumento subjetivo do Banco Central, a confiança dos agentes econômicos, que acaba abalada em função das falas do presidente Lula. Está aí uma primeira sinalização da visão de que vai ficar mais difícil para o Banco Central combater a inflação no Brasil, não pelo processo inflacionário em si, mas pela resistência do governo em conviver com a independência do Banco Central e com o sistema de metas para a inflação. Vamos dar uma olhada agora como estão abrindo as bolsas internacionais lá fora. Os futuros americanos têm leve queda, reverteram, estavam em leve alta mais cedo, estão tentando se manter ali da estabilidade para cima para continuar com os ganhos da semana passada. Depois de uma sequência de 3 pregões de baixa seguido, o Wall Street conseguiu se recuperar na sexta-feira, depois de vários Fed Boys sinalizarem que os juros já estão perto de um nível restritivo suficiente para trazer a inflação dos Estados Unidos de volta para a meta de 2%. A próxima reunião do Fed já é semana que vem e já está dado que os juros vão subir a partir de agora 0,25 ponto percentual, num ritmo menor, portanto, vale ficar atento ao movimento dos mercados, porque o JP Morgan apareceu com mais um alerta dizendo que os mercados não estão precificando a recessão que vai se abater sobre a economia americana. Então, dependendo dos dados que saírem nos próximos dias, pode haver uma correção dos PIB, dos ativos. Essa semana, o dado mais importante, o PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre, ou seja, de 2022, vai sair na quinta-feira e vai ancorar melhor essas expectativas. E tem nova rodada de balanço de quarto trimestre essa semana. No radar, Microsoft amanhã e Tesla de Elon Musk na quarta-feira. Na Ásia, as bolsas da China estão fechadas por conta do feriado de Ano Novo Lunar. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao 12h45 com todas as atualizações. Até lá.